Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Com a autorização do pastor, eu quero convidar a todos os irmãos para se colocarem de pé. Estaremos saudando o nome de Jesus. Com o hino de número 42. Seus lugares. Entoemos o hino de número 124. Todos os irmãos de harpas nas mãos para adorarmos ao Senhor com este hino.
Salvador e Redentor, todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Eis os sábios, grandes, pequeninos, vai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Glória a Jesus. Entoemos o hino de número 545, porque Ele vive. Minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E a igreja diz: Glória a Jesus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está esperando Jesus, diga amém. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Quem vai morar no céu com Jesus, levante a mão e dê um glória nesta noite para Ele. Somente o nosso Deus é digno de honra, de glória e de louvor. Nós vamos ouvir neste momento o nosso arpista, pastor Narciso, louvar o nome do Senhor com hino. Depois o cantor Jair estará também louvando o Senhor com hino, e estaremos ouvindo a palavra de Deus. Amém. Amados irmãos, com muita alegria vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos concede
esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui pela primeira vez nesta igreja, que ao fazer aniversário sou eu que ganho o presente de estar aqui convosco. Muito obrigado ao pastor Arquimedes pelo convite. Irmãos, é uma alegria poder estarmos aqui para assim procedermos na simplicidade da harpa e dos hinos tradicionais. Antes de tocar, eu gosto de recitar o Salmo 43 e verso 4, que diz assim: Irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu.
Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu também estarei aquele dia. Quantos estarão naquele dia? Pode levantar a sua mão. Aleluia! E glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, pastor Messias estava aqui dizendo, é por isso que quando Davi começava a tocar a harpa, né, não tinha demônio que ficasse ali em Saul, né? Vamos ouvir mais um. A igreja vai glorificando o nome do Senhor, vai exaltando o nome do Senhor, porque um dia você vai cantar lá na glória celestial. Amém. Irmãos, quantas pessoas aqui nunca tinham visto uma harpa pessoalmente? Deixa eu ver, ao vivo, quer dizer. Olha só, 99%, pastor. Por isso que eu não posso parar. Meus irmãos, esse hino que eu vou tocar agora, também da harpa cristã, que é um dos meus preferidos. Mas eu peço agora que você não cante a primeira estrofe, tá bom? Vou explicar, porque tem sempre aqueles irmãos que pedem assim, pastor, pede para ninguém cantar, que a gente quer ouvir a harpa. Mas só na primeira estrofe, para você ouvir a harpa direitinho, né? Lembrar dos tempos como Davi louvava o Senhor. Aí no momento de cantar eu vou te convidar, a gente vai cantar junto. Vamos assim louvar o Senhor? Eu costumo brincar que todo crente da Assembleia de Deus toca harpa. Eu toco a minha e você toca a sua. Cadê a harpa do crente? Cadê a harpa do crente? Tinha que ser esse nome o inário oficial da Assembleia de Deus, não é? Que maravilha. Então vamos louvar o Senhor com esse, que é um dos meus prediletos.
ira dos homens, as águas que levam-se oh glória! Meu pastor, com toda a liberdade. O senhor está em casa, viu? Muito bem. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, externando minha gratidão a Deus de conhecer esta igreja tão bonita, tão gloriosa. Está aqui com o pastor Arquimedes, que é uma pessoa que nós aprendemos a querer bem há muitos anos, uma figura simpática, uma figura que dá prazer de a gente estar perto dele. Está aqui também com parte da diretoria e de ministros da Convenção da Assembleia de Deus na Paraíba, presidida pelo nobre pastor José Carlos de Lima, pastor de todos nós, e é uma alegria muito grande. E também está participando de 2 eventos, os 105 anos da igreja e a 8ª Escola Bíblica. Eu me confundi na hora da abertura, quero me redimir. Na realidade não era a abertura da escola, mas a abertura dos 105 anos. Então os irmãos esqueçam a abertura da escola e lembrem da abertura dos 105 anos, com meu pedido de perdão. Mas, irmãos amados, nós estamos muito contentes esta noite, fiquei muito feliz de ver a entrada, as crianças, parecendo já a igreja chegando no céu, né? Glória a Deus, com a glória, aquelas luzes representando a glória que estará na igreja. Amém. Mas, meus amados irmãos, eu não quero demorar-me muito, pois culto de abertura é assim mesmo, não é? É um culto onde tem as entradas, onde tem as cerimônias, e é justo que seja assim. Eu prometo aos irmãos que não vou deixar vocês dormirem. Glória a Deus. Antes que vocês durmam, eu paro. Porque lá na Inglaterra, um culto da igreja anglicana é uma igreja muito solene, é uma igreja muito ritualística, uma liturgia muito bonita. E o pastor começou a pregar e um velhinho começou a cochilar lá no meio da igreja. E, meus amados irmãos, os roncos do velho começaram a ecoar no santuário. E o pastor ficou perturbado, porque cada ronco que ele dava, a igreja olhava para trás. E o pastor, meu Deus, o que é que eu faço? Aí o netinho do velho estava perto, e o pastor lá do altar gritou: meu netinho, ô meu filho, acorde seu avô, que ele está roncando e perturbando o culto. O menino era mal criado, olhou para o pastor e disse: eu mesmo não. Vem acordar o Senhor, que foi o Senhor que fez ele dormir. Glória a Deus. Então, pastor, antes que o velho durma, eu vou parar. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, abramos a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levante-a e dê um glória a Deus pelas Sagradas Escrituras. Livro de Cantares de Salomão, no capítulo 6. Glória a Deus. Uma breve meditação com a ajuda de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu leio e a igreja repete: quem é esta?
Foi fraco. 6:10 de Cantares. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? E todos dizem o que, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, eu fico encantado quando leio a Sagrada Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eu quero dizer aos irmãos que o Antigo Testamento não tem diferença do Novo Testamento. O Evangelho que está explícito no Novo Testamento é o mesmo Evangelho que está implícito no Antigo Testamento. Dizia Gregório Magno, um dos pais da igreja, ele dizia que o Antigo Testamento é cheio de símbolos, de figuras, de imagens, de tipos, de alegorias. E o Novo Testamento é o cumprimento das alegorias, dos símbolos, das figuras do Antigo Testamento. E dizia também que o Novo Testamento é o melhor comentário do Antigo Testamento. Então o Evangelho está lá desde Gênesis. Desde Gênesis que está o Evangelho. E meus irmãos, aqui o autor de Cantares, inspirado pelo Espírito Santo, ele olha para alguém. Os irmãos sabem que em Cantares tem alguns personagens, mas os dois personagens, ou as duas personagens mais claras de Cantares, é um noivo e uma noiva, é um esposo e uma esposa. E não precisa ser teólogo para entender que o esposo representa Cristo e a esposa representa a igreja. E a igreja aqui na cidade de Mamanguape, por graça de Deus, está completando 105 anos. E eu quero dizer neste momento que Cristo está aqui no meio da igreja, olhando para a sua noiva. E lá em Cantares, o noivo disse à noiva: quem é esta que vem como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras? E eu tenho certeza que Cristo hoje, o Cristo que inspirou a Sagrada Escritura, Ele está olhando para a igreja na face da terra, mas hoje de modo especial para a igreja de Mamanguape, e está dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia? Glória a Deus. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército que entra com bandeiras. Meus amados irmãos, cada frase desta, cada pedaço desta frase, melhor dizendo, tem um significado. Começa como a alva do dia, prossegue como a lua, e lá na frente aparece como o sol. Não vai dar tempo de falar nas 4 instâncias, que a última é um exército com bandeiras. Mas, querendo Deus, falaremos dos 3 aspectos da igreja. Primeiro aspecto: quem é esta que aparece como a alva do dia? Aqui, meus irmãos, tem uma verdade muito clara. Os irmãos sabem que a alva do dia
é um período que mistura, que mescla a escuridão com a claridade. Aqueles que já se acordaram pela madrugada, aqueles que já se acordaram depois das 4:30 e tiveram a curiosidade de olhar pela janela e ver o nascer do sol, que se chama alva do dia, aquele momento. No mundo greco-romano se chamava de alvorada ou aurora. Alva do dia, alvorada e aurora. Meus amados irmãos, aquela hora é uma hora que o clarão começa a aparecer, mas ainda tem um pouco de escuridão. Mas aos poucos a luz ela vai prevalecendo sobre as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Isolde, o que significa isso? Significa que a igreja é uma verdade que não nos alegra muito, mas é uma verdade insofismável. A igreja de Deus aqui na terra, ela ainda não está totalmente glorificada. Ela ainda não está totalmente clara. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por quê? Porque ainda há uma mescla, ainda há uma mistura de escuridão e claridade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo, ele nos revela isso no capítulo 13 da Epístola aos Romanos, no versículo 11 e no versículo 12. O apóstolo ele diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 11 e versículo 12. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Preste atenção. A noite é passada e o dia é chegado. Justamente a aurora. A aurora, a alva do dia, é o momento que as trevas estão saindo e a luz está chegando. E Paulo disse, a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nesses 105 anos de igreja, nós vemos, eu não conheço a história da igreja em Mamanguape, mas eu conheço um pouco da história de um modo geral, a história da igreja. E a igreja de Mamanguape não é diferente, é uma mistura de claridade com escuridão. Por quê, meus amados irmãos? Porque não chegamos à plenitude ainda, não chegamos à glória eterna ainda, não chegamos à transformação, não chegamos ainda à glorificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu creio que nesses 105 anos de igreja, glória a Deus, houve luz, mas também houve escuridão. Louvado seja Deus. Na igreja primitiva, se você for olhar na igreja primitiva, havia também uma mescla de luz e escuridão. Você vê Jesus com os seus 12 apóstolos, havia uma mescla ali. Os irmãos sabem que João era crente, João era um discípulo amado, mas ele tinha ainda um pouco de escuridão na sua alma, porque um dia ele disse, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e queimar a aldeia dos samaritanos? Veja só, um crente em Jesus, um crente que já tinha a luz, mas o coração dele ainda tinha trevas, porque ainda era a alva do dia, ainda era o amanhecer,
ainda era aurora. Louvado seja Deus. Se você olhar para Judas Iscariotes, ele tinha muita treva, ele tinha muita escuridão no seu coração. Se você olhar para o dia quando a igreja cresceu, você vai ver Ananias e Safira. A igreja estava cheia do Espírito Santo, a igreja estava cheia da glória de Deus, Jesus salvando, Jesus batizando com o Espírito Santo. Mas aparece Ananias e aparece Safira, duas pessoas falsas, duas pessoas totalmente envolvidas em treva dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que em todos os lugares é assim. Alguém até fica escandalizado. Como é que na igreja tem pessoas deste tipo? Como é que na igreja tem fulano e tem cicrano e tem beltrana que não resplandece a luz de Cristo, que não brilha com intenso fulgor? Por que é que na igreja tem gente atrapalhada? Por que é que na igreja tem gente que não alcançou ainda a maturidade? É porque nós estamos ainda na alva do dia. Nós estamos ainda numa mescla de luz e trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho uma notícia boa para a igreja. E essa notícia está em Provérbios, capítulo 4 e versículo 18. Diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem pode dizer amém nesta noite? Eu quero dizer à igreja que o apóstolo disse: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Eu sei que tem tempo que tem muita escuridão, tem tempo de problema, tem tempo de disputa, tem tempo de contenda, tem tempo de inveja, tem tempo de intriga, tem tempo de pecado. É porque ainda tem uma mescla de treva. Mas o profeta disse que não vai ficar deste jeito. Deus vai fazer um rebuliço e as trevas elas vão desaparecer e o sol ele vai chegar, a claridade ela vai chegar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu quero dizer pela Bíblia que você não vai ficar desse jeito. Você que ainda tem mais treva do que luz, você que ainda tem mais escuridão do que claridade, Deus vai fazer um reboliço na sua vida. E essas trevas que tem no seu coração, essas trevas que ainda estão na sua alma, elas vão saindo, elas vão afugentando, e a luz de Deus vai subindo, a luz de Deus vai clareando. O brilho do Espírito Santo, o brilho da palavra, ele vai entrar na sua vida e as trevas serão dissipadas. Quem é esta que vem como a alva do dia? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que em cada um de nós ainda tem escuridão. Eu duvido que tenha um crente aqui que ainda não tenha uma fagulha de escuridão no recôncavo da alma. Talvez nesta noite você olhe para dentro de você, como igreja, como noiva de Cristo, tanto coletivamente como individualmente. Você olha para dentro de você, no íntimo da sua alma, e você ainda vê trevas, você ainda vê carnalidade, você ainda vê pecado, você ainda vê escuridão. Mas nesta noite é noite de dizer: Senhor, faz a luz aumentar na minha vida, faz a aurora brilhar mais na minha vida, faz a alva do dia brilhar mais na minha vida, porque o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas. Mas a Bíblia diz: quem é esta que vem como a alva do dia, formosa como a lua? Segundo tópico, formosa como a lua. Eu gostaria que a igreja repetisse: formosa como a lua.
Aleluia. Pastor Isoldo, por que foi que o Espírito Santo, ele deixou esta palavra que a igreja é formosa como a lua? Os irmãos estão vendo que essa palavra como, ela fala de uma comparação. Louvado seja Deus, a igreja, ela é formosa como a lua. A lua é bela. A lua detrás da serra, quando ela vai desapontando, é a coisa mais linda, é a coisa mais bela que existe. É quando a lua, ela vai surgindo detrás dos montes. Por isso que o profeta disse, formosa como a lua. Mas eu tenho uma notícia triste para lhe dar. A lua não tem uma fase só. A lua, ela tem quantas fases? Me ajude, por favor, a pregar. Quantas fases tem a lua? 4 fases. Tem um menino ali mais sabido que é muita gente velha. Glória a Deus. Ele levantou os 4 dedos assim. A lua tem 4 fases. Era bom que a lua tivesse uma fase só. Mas meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus diz, quem é esta que vem formosa como a lua? Por que, irmãos? Porque a lua, ela não tem brilho próprio. A lua, ela não tem luz própria. A lua depende da luz de quem? Me ajudem, por favor. A lua depende, o seu brilho, o seu clarão, depende da luz de quem, meus amados irmãos? Do sol. Ela não tem luz própria. Assim a igreja. Você só é alguma coisa. Você só tem algum brilho, aleluia, se o sol da justiça estiver refletindo na sua vida. Rei da glória é Jesus nesta noite. Por isso que não dá para ficar vaidoso. Por isso que por mais que você seja um bom cantor, por mais que você seja um bom musicista, por mais que você seja um bom pregador do evangelho, por mais que você seja um bom pastor, por mais que você seja um bom obreiro, nesta noite é para eu e você nos humilharmos diante de Deus e dizer, Senhor, esse brilho que eu tenho, essa glória que eu tenho, não é minha, ela vem de Ti. Ela vem de Ti e ela vem de Ti, Senhor. Aleluia. Quantas vezes nós ficamos vaidosos? Quantas vezes nós ficamos orgulhosos? Aleluia. Quantas vezes nós ficamos até atentados a ficar soberbos por causa dos dons, por causa dos talentos, por causa do brilho. Mas nesta noite, nesses 105 anos de igreja, é para botar a cara no pó e dizer, Senhor, nós só chegamos até aqui porque Tu és o sol da justiça e tens resplandecido nas nossas vidas. Primeira coisa que eu aprendo, a lua não tem luz própria. Aleluia. E porque ela não tem luz própria, ela gira, glória a Deus, ela toma algumas posições diferentes. E à medida que ela vai tomando as posições, ela vai variando de situação, ela vai variando de estágio e de estado. Louvado seja o nome do Senhor. E tem hora que ela está a lua nova, aleluia. Que coisa linda é quando nós estamos na lua nova, glória a Deus. Mas depois ela vira lua cheia. Louvado seja o nome do Senhor, que coisa linda. Quando ela vira lua cheia, é aquele mundarão de clarão. A noite fica quase como dia. O clarão invade. Você pode andar de noite sem precisar de lanterna. Você pode andar à noite no mato sem precisar de uma lamparina. Por quê? Porque a lua, ela está cheia, ela está bonita, ela está fulgurante. Glória a Deus. Mas impressionantemente, quando passa 7 dias, ela entra na fase minguante. Aleluia. Glória a Deus. É a história de cada um de nós. E a história da igreja.
Tem tempos que a igreja está pujante. Tem tempo que Jesus está salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Tem tempo, louvado seja o nome do Senhor, que as almas elas vêm aos borbotões aceitar Jesus como Salvador. Tem tempo que a mocidade está cheia do Espírito Santo. Tem tempo que as senhoras estão como uma tocha viva. Tem tempo que quando a orquestra toca, o fogo desce na igreja. Qualquer pessoa que prega, o fogo incendeia e as almas vêm se render aos pés do Senhor. O que é isso? É a lua que está cheia, é a lua que está resplandecente, é a lua que está brilhante. Mas, meus amados irmãos, de repente, é inevitável, de repente, irmãos amados, a lua começa a minguar. Aleluia. Aquele clarão começa a desaparecer. Aquele clarão começa a diminuir. Aquele clarão começa a minguar. O que é uma coisa que mingua? Minguar é diminuir. Minguar é descer. Minguar é ir se acabando. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês deem glória a Deus, porque eu estou olhando para esta igreja e eu estou vendo numa fase de lua cheia. Eu estou vendo numa fase de resplendor, de brilho. Mas tem muitas igrejas que estão na fase da lua minguante. Aleluia. Aleluia. Tem muitas igrejas que estão na fase de lua minguante. É quando surgem os problemas, é quando surgem os escândalos, é quando surge briga, é quando surge contenda, é quando surge divisão, é quando o Senhor para de salvar, é quando o Senhor para de curar, é quando o Senhor para de batizar no Espírito Santo. Tem gente que diz: eu não entendo, por que é que o Senhor não está salvando? Por que é que o Senhor não está batizando? Por que é que o Senhor não está fazendo um reboliço? Por quê? A Bíblia responde: é porque é tempo de lua minguante. A lua não tem uma fase só. A lua, ela tem 4 fases. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A igreja que estiver na fase de lua cheia, dê glória a Deus. A igreja que estiver na fase de lua cheia, levante as mãos para o céu e dê glória a Deus. O pastor que estiver com o ministério de lua cheia, adore a Deus, se curve diante de Deus, porque não é todo o tempo. Aleluia. Se você está no tempo da lua cheia, aproveite. Se você está no tempo da lua cheia, brilhe. Se você está no tempo da lua cheia, aleluia, avance. Se você está no tempo da lua cheia, vigie. Se você está no tempo da lua cheia, glorifique a Deus. Se você está no tempo da lua cheia, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não é todo tempo que é tempo de lua cheia. Isso na vida coletiva da igreja e na vida individual. Isso na vida coletiva da comunidade cristã e na vida pessoal. Às vezes nós pessoalmente ou ministerialmente estamos no tempo da lua minguante. Parece que é um problema atrás do outro. A lua desapareceu, aleluia. Fica só uma pelezinha, fica só lá. Eu sou provinciano, eu sou do interior do estado. E quando eu era criança eu dizia: a lua está só uma peinha de nada. Não sei se vocês conhecem esse linguajar, aleluia. E a gente diz: meu Deus, a lua vai desaparecer. Meu Deus, a lua vai deixar de existir. Meu Deus, o que foi que aconteceu com a lua? Meu Deus, e agora? Louvado seja Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a você nesta noite. A lua não desaparece, a lua não se acaba, a lua não deixa de existir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Assim é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém diz: a igreja de cidade tal está se acabando, a congregação tal está se acabando. Mas eu vim aqui dizer que a igreja de Deus não se acaba, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Deus. A igreja não se acaba, a igreja se esconde. Aleluia.
A lua não se acaba, a lua se esconde, mas ela não se acaba. Eu quero profetizar na vida de alguém: a tua igreja não vai se acabar, a tua igreja não vai desaparecer. Daqui a pouco ela vai girar e a lua vai virar crescente e a lua vai voltar a encher outra vez. Aleluia. Aleluia. Quem é esta que vem formosa como a lua? Lua cheia, lua nova, lua cheia, lua minguante. Mas depois da lua minguante vem a lua crescente. Glória a Deus. Eu quero profetizar pela Bíblia que as coisas vão voltar ao normal. Parece que a igreja não entendeu. Eu vou dizer com outra linguagem: a lua da tua vida, a lua do teu ministério, a lua da tua igreja, a lua da tua congregação, ela vai chegar à fase crescente outra vez. Aleluia. Aleluia. A tua vida que está minguante, tu nunca mais falaste outras línguas, tu nunca mais profetizaste, tu nunca mais evangelizaste, o fogo que tu tinhas parece que desapareceu, meu Deus. E a gente que é crente já de uma certa idade, a gente que é crente há quase meio século, há outros que nasceram no evangelho e já tem 60, 70 anos de crente e diz: meu Deus, será que a gente vai voltar? Será que a igreja vai voltar ao tempo de outrora? Eu quero dizer: aguarde em Deus que a lua, depois da fase minguante, ela volta para a fase crescente outra vez. Receba de Deus esta palavra: tua vida que está minguante, ela vai voltar a crescer. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa: com a lua, com essas 4 fases, é ela que limpa os mares. Você sabia disso? É ela que limpa os mares. Aleluia. Não despreze a igreja, mesmo que ela esteja minguante. Não despreze a igreja, mesmo que ela esteja minguante, porque ela na fase nova, na fase crescente, na fase nova, na fase cheia e na fase minguante, é ela que limpa os mares. Os irmãos sabem que o lixo do mundo todo corre para onde? O lixo do mundo todo, os detritos, correm para onde? Para o mar. E por que o mar não apodrece? Porque o mar não fica um grande lago podre, porque o mar sempre é novo, porque o mar, você pode tomar banho na praia do mar, a não ser que esteja uma corrente de esgoto ali, de veneno, mas fora disso, os detritos do mundo todo, eles correm para o mar e o mar não apodrece. Por quê? Você sabia que a lua que faz a limpeza é a lua que provoca as marés, é a lua que renova os oceanos? Se você não sabia, fique sabendo. Mas os estudantes que estão aqui, eles sabem disso. É a lua quem limpa os oceanos. E eu quero dizer que com toda a fraqueza da igreja, com toda a dificuldade da igreja, a Bíblia fala que o oceano, o mar, representa povos, tribos, línguas e nações. A Bíblia diz que o mar representa as multidões. E eu quero dizer que este mundo só não está mais podre, esse mundo só não está intragável, esse mundo só não está pior, porque a lua de Deus ainda está brilhando. A lua de Deus, com toda a sua deficiência, mas ela ainda está brilhando, e ela ainda conserva o mar desta vida, ela ainda conserva o mar deste mundo. Ruim vai ser quando a igreja for tirada da terra. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem é esta que vem como a alva do dia, brilhante, formosa como a lua? Onde está a lua de Deus aqui esta noite? Quem é lua de Deus? Quem é lua de Deus? Levante a mão e dê um glória para Jesus. Mas eu tenho a terceira coisa, a quarta não vai dar tempo. Quem é esta que vem como a alva do dia, formosa como a lua? Mas depois diz: brilhante, brilhante, brilhante como o sol. Primeiro ela é alva do dia, depois ela é formosa como a lua, e depois ela é
brilhante como o sol. Aleluia, aleluia. As duas fases primeiras, a alva do dia e a lua, representam o nosso estado presente. Mas brilhante como o sol representa o nosso estado futuro. Aleluia, glória a Deus. O sol da Bíblia representa quem? Me ajude. Lá em Malaquias capítulo 4, versículos, o 12, versículo 2, diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da... Quem é esse sol da justiça? Me ajudem a pregar, a interpretar o texto. Quem é o sol da justiça? É a igreja ou é Jesus? Foi fraco? Quem é o sol da justiça? A igreja ou Jesus? E como é que a igreja agora aparece como sol, se o sol é Jesus? Por que Jesus é comparado com o sol? Porque o sol é imutável. A lua muda, mas o sol não muda. A lua muda, mas o sol não muda. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó casa de Israel, não perecereis. Porque eu, Senhor, não mudo. Mas pastor, se o sol da justiça é Cristo, como é que a igreja agora aparece dizendo, como é que o sábio disse, quem é esta que vem como a alva do dia, formosa como a lua, e também diz brilhante como? Como é que a igreja é brilhante como o sol, se o sol é Cristo? Mas a Bíblia responde tudo, o Novo Testamento explica o Velho. Como dizia Santo Agostinho e Basílio Magno, o Novo Testamento esclarece o Antigo. Glória a Deus, glória a Deus. O sol é Cristo. Mas a Bíblia diz que vai chegar o tempo que a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Parece que vocês não entenderam. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia, aleluia. O Novo Testamento interpreta o Antigo. O melhor comentário, dizia aquele pai da igreja, ele dizia que o melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. E aqui, meus amados irmãos, está escrito em São Mateus 13, 43. No Evangelho de São Mateus, capítulo 13 e o versículo 43, está escrito assim, sobre o futuro da igreja. Glória a Deus. São Mateus 13, 43, diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Repita comigo: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Observe, hoje nós somos lua, porque nós somos mutáveis. Hoje nós somos lua, porque de manhã a gente está crente pegando na perna do anjo, e de noite a gente está frio e desanimado. Hoje nós somos lua, porque hora a lua está cheia, outra hora a lua está crescente, mas tem hora que a lua está minguante. Hoje nós somos lua, mas a Bíblia diz que quando Ele vier, quando Ele descer em glória, o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Quem acredita que vai ser transformado no abrir e fechar de olho, levante a voz, levante a mão e glorifique a Deus. Naquele momento você vai deixar de ser lua, e você vai ser semelhante ao sol. Dá para dar glória a Deus, igreja? Dá para dar glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem crê que vai acontecer esse evento? Levante a mão, levante a voz e glorifique a Deus. Vai chegar o dia que a lua vai ser convertida em sol. Foi o próprio Jesus quem disse: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Naquele dia todas as nossas imperfeições, elas vão desaparecer. Aleluia.
O que é mortal vai se revestir de que, igreja? Foi fraco. O que é mortal vai se revestir de que, igreja? E o que é corruptível vai se revestir de que, igreja? Da incorruptibilidade. E a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Naquele dia vão olhar para Jesus e vão olhar para a igreja e vão ver o mesmo brilho, aleluia. Jesus brilhando do lado e a igreja brilhando de outro. Jesus brilhando do lado e a igreja brilhando de outro. Ela vai absorver a glória do sol. Ela vai absorver a glória de Deus. Ela vai absorver, ela vai receber a plenitude da glória. Vai ser a glorificação. Quando a igreja chegar no céu, quando a igreja entrar na glória, ela não vai ser mais lua, ela vai ser como o sol no reino de seu Pai. E eu estou esperando este dia. Eu estou esperando este dia. Quem está esperando este dia de resplandecer como o sol? Dê glória para Deus. Eu estou esperando esta hora. Eu estou esperando este momento. Mas ainda não chegou. E o que é que nós devemos pedir ao Senhor? Examine sua vida nesta noite. Examine sua alma. Olhe para dentro de você mesmo, não olhe para o vizinho, não repare a vida do vizinho, repare a sua própria vida. Qual é a fase que você está passando? Você está passando a fase da lua nova? Você está passando a fase da lua cheia? Você está passando a fase da lua minguante? O que é que você está passando? O que é que está acontecendo com você? Mas eu vim aqui profetizar. Eu não vim trazer uma mensagem de desânimo. Eu vim trazer uma profecia de ânimo. A lua minguante, de repente, com 7 dias, ela começa a crescer. Ela começa a crescer. Ela começa a crescer. E eu profetizo nesta noite que Deus está fazendo tua vida crescer. A luz da tua vida está aumentando. Eu profetizo que quando terminar esta festa, a luz da sua vida vai estar maior. A luz da sua vida vai estar nova. A luz da sua vida vai estar cheia. E a igreja daqui da cidade de Mamanguape vai receber o renovo. Quem acredita nesta palavra de Deus? E quando terminar essa festa, esta igreja estará uma lua cheia para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor. Aleluia. O que é que nesta noite Deus está falando? Para mim, está falando para você. Tudo vai passar. 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 Tudo vai passar, porque o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vai chegar. Você vai cantar, você vai dar glória, você vai exaltar, você vai bendizer o nome do Senhor. Então nesta noite, aleluia, mesmo que o inferno esteja dizendo para você, está acabado, não tem jeito, terminou, Jesus está aqui nesta noite dizendo, aleluia, eu vou abrir uma porta nova diante de você. Eu vou abrir uma porta diante de você. Você vai cantar, você vai glorificar. A luta na tua vida vai passar. A noite pode parecer que está grande, a lua pode parecer que está minguante, mas ela vai crescer de novo. Ela vai te abençoar, ela vai te alcançar, e a tua alma vai cantar, 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 cantar. Abra a tua boca nesta noite e glorifica o nome do Senhor. Quem recebe esta palavra que foi transmitida, levante a tua mão agora. Levante a tua mão, fecha os teus olhos com a tua mão levantada agora e começa a glorificar ao Senhor. E começa a dizer, Senhor, a minha enfermidade vai passar, esta dor que eu estou sentindo vai passar, esta angústia que está na minha alma vai passar, este momento que eu estou enfrentando vai passar, aleluia, esta luta que está dentro da minha casa vai passar, a luta que está dentro do meu lar vai passar, aleluia, a tribulação que está lá no trabalho vai passar, a minha empresa que está passando por um momento difícil vai passar, o chefe que se levantou contra mim, Jesus está dizendo vai passar, oh, aleluia, o meu esposo
esposo não está me entendendo, vai passar. A minha esposa não está me compreendendo, vai passar. Tudo vai passar. Aleluia, a lua nova vai aparecer. A lua cheia vai tomar conta de novo. E você vai disparar em mistério. Você vai disparar em línguas estranhas. Nesta noite chegue em casa cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E se o teu marido perguntar o que foi, você diz: eu agora estou na lua cheia. Eu agora estou na lua cheia. Aleluia. Quem acredita canta, quem acredita glorifica o nome do Senhor. Aleluia. O pastor veio lá do estado de Alagoas para dizer para mim e para você: vai passar. Quem precisa de uma vitória da paz de Deus nesta noite? O inferno está dizendo para você que não. O inferno está dizendo para você que não, mas Jesus está dizendo para você: aleluia, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Saia daqui nesta noite renovado, cheio do Espírito Santo, cantando, glorificando o nome do Senhor. E saia dizendo para o inferno: eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Olha, minha irmã, para quem está do seu lado, jovem, meu irmão, olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: vai passar. Diga: essa dor que você está sentindo vai passar. Diga para quem está perto de você: esta luta que você está enfrentando vai passar. Oh, aleluia, aleluia. Sinta nesta noite a alva que vem subindo. A alva do dia vai chegando, Ezequiel. A alva do dia está terminando a noite, está chegando o dia. O dia está chegando, meu maestro. O dia está chegando. Aleluia, aleluia. Canta, meu irmão, canta, canta. Porque o dia está chegando. O dia está chegando. O dia está chegando. O dia está chegando. E eu quero perguntar nesta noite se tem alguém aqui que ainda não é crente, mas nesta noite quer aceitar a Jesus como Salvador, ou alguém que está afastado, alguém que parou na caminhada, aleluia, e você sente que está sem paz, sem alegria, mas Jesus está olhando para você e está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde está uma pessoa para Jesus nesta noite? Ele está te chamando, Ele está te convidando, Ele está dando a você a oportunidade. Não saia daqui nesta noite sem abrir o teu coração. Você que parou na caminhada, não saia daqui, aleluia, sem nesta noite dizer como o filho pródigo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me considera pelo menos como um dos teus diaristas. Jesus está de mim dizendo: vinde, vinde nesta noite, venha, venha como você está, da maneira que você se encontra. Uma nova vida, uma nova etapa está para acontecer na sua vida. Oh glória, oh glória. Onde está uma pessoa para Jesus? Deus ama você. Venha para Jesus. Eu amo também. Onde está? Sei que eu estou sempre a Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Aonde está? Com Cristo eu aprendi a perdoar. Não tem? Com Cristo para sempre viverei. Que Deus lhe abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade, em nome
pastor Jair.